Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou aluno de Ciências Biológicas do Polo de Campo Grande e essa descrição simples de uma atividade prática está relacionado à solubilidade de lipídios e um processo análogo ao qual o nosso organismo é submetido na emulsificação de gorduras no processo digestivo. Então o que a gente vai fazer na prática é pegar uma solução, preparar uma solução de água e óleo em 2 recipientes e em um deles a gente vai adicionar detergente para que a gente possa verificar qual é a ação do suco biliar, a bile, que é produzida pelo fígado, armazenada pela vesícula biliar e excretada no duodeno, na entrada do intestino delgado, e observar qual é a reação nesse processo digestivo, nesse processo bioquímico, né? Então, essa primeira parte é só para a gente entender de maneira mais simplória como isso acontece. A gente vai fazer esse processo, ele está relacionado com a polaridade de moléculas, comportamento químico das moléculas, e a gente sabe que os lipídios são as gorduras, de uma maneira grosseira, geral, e que nós ingerimos todos os dias uma quantidade, alguns grande, outras pequena, e, enfim, e essas gorduras vão para dentro do nosso organismo e fazem, são participantes de alguns processos danosos ao nosso corpo. Então a maravilhosa ação da bile, que é pouco difundida, né? A gente não ouve muito falar sobre isso. Ela atua de uma maneira muito importante na digestão, no início do processo da absorção de nutrientes nos nossos intestinos. E a gente vai fazer esse processo análogo utilizando aqui detergente normal de cozinha que a gente tem na nossa casa. Tanto que eu estou aqui na cozinha da minha casa para poder mostrar isso para vocês. E a gente vai fazer de uma maneira bem básica o preparo de 2 soluções com água e óleo. E em uma dessas soluções a gente vai adicionar detergente para observar como é a ação desse detergente, ou melhor, analogicamente falando, da bile dentro do nosso organismo, realizando a emulsificação, a dissolução, a complexação, né, dessa molécula, das moléculas de lipídio, que se não acontecesse isso, nós certamente não sobreviveríamos pela ingestão desse tipo de composto, né? Mas ainda bem que nosso corpo é preparado para isso. Então, assim, a princípio essa é a fundamentação que eu daria para os alunos. Um tempo seria suficiente para poder falar sobre isso. Em 10, 15 minutos faria uma fundamentação, estaria com os materiais preparados, faria uma demonstração só central na mesa e espalharia os alunos na sala de maneira até circular para que todos pudessem observar. E a partir disso faria ali uma explicação sobre a polaridade pela questão da água, do óleo não se solubilizar na água, qual é a ação do detergente, o que é uma molécula de detergente, como a bile atua, né, analogicamente, e mostraria para todos que isso é a bioquímica do nosso corpo, a maravilhosa bioquímica do nosso corpo, atuando dessa forma. E falaria sobre polaridade, um pouco sobre isso, né? Essa aula seria dada para o ensino médio já, né, no primeiro ano do ensino médio, assim, no final de período letivo, né, já aproveitando a matéria, as fundamentações durante o ano, e faria esse processo preparativo em 20 minutos, 25 minutos, e em mais 20, 25 minutos concluiria a prática e deixaria uma avaliação, um relatório para ser feito, com uma pesquisa dos propósitos, dos motivos que levaram esse processo a acontecer. Beleza? Então basicamente é isso. Eu vou agora
fazer a preparo aqui das soluções e a gente já volta. Falou? Valeu, obrigado. Isso aí, pessoal. Continuando na parte prática agora daquilo que a gente conversou, de maneira bem sucinta, eu tenho aqui uma quantidade de água, né, nesse recipiente reservada, água filtrada. Eu peguei água sem cloro para de repente não ter nenhum tipo de interferência. Eu tenho um recipiente com uma descrição de solução 1, tenho outro recipiente com uma descrição de solução 2, tenho um recipiente, um becker com óleo, tenho um recipiente, um outro becker com detergente e um copinho dosador desse que a gente compra, que vem no xarope, de 10 ml. Não vamos trabalhar com proporção fixa, mas a título de dosagem a gente vai repetir as quantidades de solução em cada um dos recipientes. Primeiro a gente vai colocar nos recipientes das soluções 200 ml. Isso é um bastão de vidro para a gente fazer a agitação. Então 200 ml, não precisa ser preciso, 200 ml. Ok. No próximo também, 200 ml. Ok. 200 ml. Agora a gente vai fazer a dosagem do óleo. De uma mesma quantidade, vamos colocar 5 ml, que é a metade de um copinho desse, para cada recipiente. Solução 1, 5 ml. Solução 2, 5 ml. Beleza? Vou só tirar aqui o excesso com papel absorvente, só para a gente poder utilizar ele também para o nosso outro produto, que é o detergente, onde eu vou colocar da mesma maneira 5 ml em somente um dos frascos. Vou colocar os 5 ml no 1. Beleza? Coloquei aqui e vou agitar aqui, começar pelo 2, fazer uma agitação breve. E aí, o que a gente observa, basicamente, é uma mistura heterogênea. A gente vê as fases, fase aquosa e fase oleosa, e há uma separação entre elas. Aqui a gente pode exemplificar água e os lipídios, os líquidos do nosso organismo e os lipídios que a gente ingere. E nesse outro recipiente onde a gente adicionou o detergente, logo pode-se observar uma opacidade na solução, né? Isso a gente chama de formação micelar. As micelas, elas são complexos, elas absorvem os lipídios e formam estruturas solúveis em meio aquoso. Então o que acontece no nosso organismo basicamente é isso, né? A gente tem o nosso alimento que sai do estômago misturado na solução, e depois a gente tem a excreção do suco biliar, da bile, no duodeno, na entrada do intestino. E esse suco biliar, ele faz a mesma coisa que o detergente fez aqui com os lipídios, com a gordura. Fazendo o quê? Uma emulsificação, uma complexação, e impede essa formação de duas fases, o que poderia causar problemas no nosso organismo. Então achei muito interessante isso. Falaria de uma maneira muito clara para os alunos que isso é um processo orgânico, bioquímico do nosso corpo, e muito interessante, onde a gente pode replicar facilmente na sala de aula. Legal? Obrigado pela paciência e um abraço a todos. Tchau, tchau.